gravando, depois eu carrego, tá? Bem, deixa eu colocar aqui que eu vou precisar, a telinha branca, uma nova tela, novo quadro. Tá projetando, gente? Acho que encerrou, professor. Tem que Encerrou? compartilhar de novo. Então, deixa eu voltar. Compartilhar a tela. Apareceu aí o whiteboard? Sim, apareceu. Sim, né? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou esquematizar aqui, né, da maneira que eu usei para resolver. Não quer dizer que seja a única maneira, tá, gente? Tem várias vezes, às vezes o aluno encontra um caminho que é até mais simples e lógico, então o que interessa é o raciocínio. Mas eu pensei o seguinte, ele tem um óxido de bário, que eu vou chamá-lo de BaOX, ou seja, estou arbitrando que eu tenha um bário e X átomos de oxigênio nesse óxido. Tá? E, se não me engano, deixa eu só confirmar, ele fala no enunciado aqui, após exaustivo aquecimento, isso quer dizer, depois de muito aquecer, né, aquecer até cansar, né, então podemos até colocar aqui um símbolo aqui de um delta de calor, né, fogo. Então, depois de aquecer este óxido, ele virou óxido de bário, na forma sólida, e liberou oxigênio gasoso, tá? E vejam, se nós colocarmos agora coeficientes estequiométricos, por uma questão aqui de estequiometria, se eu tivesse partido, digamos, de 1 mol desse óxido BaOX, ele vai me levar também a 1 mol do óxido de bário, BaO, e como aqui a molécula de oxigênio ela é diatômica, O2, né? Então, nós teríamos aqui... eita, toquei sem querer aqui na tela, ele me atrapalhou aqui, a tela. Aqui. Agora voltou. Ele teria, então, x menos 1 sobre 2 mols de oxigênio. Por que x menos 1? Porque se eu multiplicar x menos 1 sobre 2, ou seja, a metade de x menos 1 vezes o 2 aqui do oxigênio, então eu teria x menos 1 mols de O, de elemento O, que, somado com esse 1O aqui do óxido de bário, me faz o x aqui do outro lado, certo? Esse outro x aqui. Então, vejam que essa seria a equação química balanceada em termos da incógnita x, que é o que a gente precisa saber. Se a gente conseguir determinar o x, né, está resolvida, né, a questão. E o que ele fala também? É dado do enunciado da questão que nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ele obteve 366 centímetros cúbicos, né, ou correspondente a mililitros, aproximadamente, nas chamadas condições normais de temperatura e pressão. Quais condições são essas? 0 Celsius e 1 atmosfera de pressão. Essas são as chamadas CNTP. Bem, o que isso nos ajuda a resolver a questão? Então, se a gente lembrar a chamada hipótese de Avogadro,
e depois essa hipótese se provou correta. Hipótese de Avogadro. Amedeu, que significa ama Deus, né? Amar Deus católico, Deus da religião, o Deus de Yahvé, Deus de Jacó. Deus Pai Todo-Poderoso, para quem é crente, para quem é cristão. E para quem não é, paciência. Bom, deixa para lá. Religião aqui não vem ao caso, é a nossa aula de química. Então, Amedeu Avogadro, químico italiano do século XIX, propôs a seguinte hipótese, que 1 mol de qualquer gás, então a hipótese de Avogadro, ela se aplica somente a gases, tá, gente? Não vai aplicar essa hipótese para substâncias no estado sólido ou no estado líquido, porque aí não vale. A hipótese de Avogadro é para gases e somente gases. O que Avogadro falou? Que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros, ou 22.400 centímetros cúbicos, já que 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Né? Portanto, se 1 mol é 22.400 centímetros cúbicos, 366 centímetros cúbicos corresponde a N de oxigênio, N mols de O2. Se nós fizermos essa conta aqui, vocês vão encontrar que esse N aqui, para oxigênio, ele vai resultar em aproximadamente 0,0163 mols. Como nós temos 1, 2, 3 algarismos significativos, né? No enunciado ele nos deu 3 algarismos significativos. 3, 6, 6. Então, 1, 2, 3 algarismos significativos. Portanto, a resposta não precisa nem deve ter mais do que 3 significativos. Tá? E aqui é uma divisão, não uma regra de 3. Então, 3 significativos é o suficiente para o que a gente precisa. Bem, que mais que isso vai nos ajudar a resolver? Agora, a gente precisaria também ter consultado na tabela periódica as massas atômicas para a gente se recordar. Bário, ele tem uma massa atômica de 137, tá? Gramas por mol. Ah, mas não tem mais números aí, professor? Claro que tem. Se você quiser mais precisão, você pode usar todos os organismos que tiver na tabela. Mas, porque a gente precisa aqui, não é necessário, tá? Oxigênio, 16 gramas por mol. São as massas atômicas. Portanto, esse óxido de bário aqui, tá? Esse óxido de bário... Opa, o que eu fiz aqui? Desculpa aí, gente. Nada disso. Computador com vontades próprias. Troca. Desculpa aí, gente. Esse óxido de bário, BaO, nós temos uma massa molar de 153, né? Para o BaO, tá? Para esse óxido de bário aqui, esse camarada nosso aqui, essa substância que vai ser um dos produtos. Outro dado, né, lá do enunciado do problema, o que mais que ele falava? Produziu 5,00 gramas de óxido de bário puro e 366 centímetros cúbicos de gás O2 medidos na CNTP. Ele quer saber a fórmula empírica, ou fórmula experimental, e qual é o peso do óxido inicial. Escreva a equação química balanceada de tal reação. Bem, nós já chegamos aí no número de mols de O2, até poderíamos usar esse N no lugar de x-1, mas também eu tenho uma outra maneira, tá? Nós podemos escrever 153, né? 153 gramas por mol para BaO. Agora,
BaOX seria 153 mais 16 vezes X, né? Então, seria uma forma de também abordar. Outra maneira, se ele falou que aqui, desse óxido de bário, ele tem 5,00 gramas, e nós temos aqui a massa molar do óxido de bário, vamos calcular, então, o número de mols de óxido de bário produzido. O óxido de bário sólido. Seria quanto? Seria a massa que foi produzida, que esses são 5 gramas, tá? Então, se nós pegarmos 5,00 gramas e dividirmos por esse valor aqui, 153,0 gramas por mol, essa conta, depois que vocês fizerem, 5 dividido por 153, vocês vão encontrar aproximadamente 0,0326 mols do óxido de bário. E agora, nós podemos escrever a seguinte regrinha. Vou deixar um pouco, vai ficar um pouco exprimido aqui, no finalzinho aqui embaixo, mas acho que ainda dá. Nós podemos dizer que, se eu tenho 1 mol de óxido de bário, produziu x-1 sobre 2 mols de O2. Então, nós podemos escrever a seguinte regra, também de 3, já agora com estequiometria. 1 está para 0,0326, porque agora eu estou fazendo mol por mol, tá? Então, 1 mol de BaO está para 0,0326 mols de óxido de bário, assim como x menos 1 sobre 2 mols de oxigênio, tá? X menos 1 mol de O2 está para 0,0163. Por quê? Aqui eu estou comparando oxigênio com oxigênio. Aqui eu estou pegando óxido de bário com óxido de bário. Então não tem nenhum problema, porque eu já cheguei numa equação, ainda que baseada numa incógnita x, eu cheguei numa proporção estequiométrica. Bem, acho que já deu para perceber, né, o valor de x aí. Se vocês resolverem, é fácil perceber que 326 é exatamente o dobro, né, de 163, e aí esse x menos 1 sobre 2, portanto, sem muito mais dificuldade, acho que vocês perceberam que esse x aqui é exatamente 2, né? Deixa eu limpar aqui a tela e continuar. Tem que pegar aqui, não, peraí. Aqui. Novo quadro, isso. De tal maneira que a fórmula empírica, né, que é uma das coisas que ele queria. Qual que é a fórmula empírica do óxido? Então, é BaO2, que vem a ser o peróxido de bário. Qual é a fórmula empírica do óxido? Qual é o peso do óxido inicial? É a segunda parte que ele quer saber. Bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que seria essa daqui. Opa, será que ele vai carregar para mim? Carregou. Legal. Podemos agora, já que nós sabemos que a fórmula empírica é BaO2,
Então, agora nós podemos escrever a estequiometria com base no peróxido de bário, que é o BaO2, e o óxido de bário, né? Então, o BaO2, ele leva, né, à produção do óxido de bário. Esse aqui é o peróxido, tá? O BaO2 é peróxido de bário, mais o quê? 2 menos 1 sobre 2, mais meio mol de O2 gasoso. Opa. E aí, já fizemos aqui o cálculo. Esse aqui tem 153 gramas por mol de massa. Foi produzido 5 gramas desse óxido de bário. Esse aqui são 2 vezes 16, agora a gente já sabe que o X vale 2, né? 2 vezes 16, 32 com 137, isso dá 169, né? 169 gramas por mol, está para, digamos, uma massa inicial M0. Resolvida mais essa regrinha aí, vocês vão encontrar que essa massa inicial de peróxido de bário, M0, com 3 significativos, a resposta é 5,52 gramas. O que mais que falta? Ah, sim, uma equação química balanceada da reação. Então, já está aí agora a própria reação aqui, né? 1 mol de peróxido de bário produz 1 mol de óxido de bário mais meio mol de oxigênio gasoso. E isso conclui esse exercício 3. Perguntas ou dúvidas, gente? Alguém não entendeu alguma coisa? Professor, você poderia voltar lá rapidinho para copiar? Sim, sim. Já vou voltar. Só que a pergunta que eu vi. Pedro, é no chat, né? Pergunta se eu vou cobrar a presença síncrona. Não, Pedro, eu não pretendo cobrar, tá? Agora, a professora que vai assumir a partir da semana que vem, que é a professora Bárbara, que vai me substituir, se ela quiser cobrar a presença síncrona, é um direito dela. Cada docente tem autonomia na aula, tá? Eu sempre respeitei a autonomia docente. Mas, aí é vocês, a turma, que vão combinar e conversar com ela. Até a aula de hoje, eu não tenho cobrado presença, tá, Pedro? E não estou me preocupando ainda mais com essa situação aí toda de aula virtual. A Laís que pediu para voltar, né, Laís? Sim, professor. Essa tela, Laís, ou anterior? Pode ser anterior, por favor. Claro. Essa, Laís? Isso. Rapidinho, só copiar o textinho aqui. Gente, eu não estou vendo vocês, tá? Se alguém quiser falar comigo, por favor, ative o microfone, porque nesse momento que eu projeto a tela, eu só vejo a mesma tela que está aparecendo para vocês. Deve ter uma maneira, mas ainda não aprendi alternar a tela ou dividir e enxergar um pedacinho vocês e um pedaço a tela. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma passagem que vocês não entenderam? Percebam como alguns gostam de falar de forma até um tanto quanto irônica, né? Ah, química é só regra de 3. A parte de cálculo estequiométrico realmente é regra de 3, tá? Quando você consegue perceber as proporções estequiométricas, por isso mesmo que se chamam regra das proporções, né? Uma regra de 3 é proporção. Então, não tem grandes segredos, né? Agora, claro, tem que conhecer um pouco da reação química envolvida e escrever uma equação química para daí, a partir daí, você começa, então, a
a desenvolver, né? Por que eu arbitrei BaOX? Porque se é óxido de bário e tem um outro óxido que ele não falou a fórmula, na verdade você não tem muitos óxidos, ou é o óxido de bário BaO, ou o peróxido, né? Ah, tem o superóxido, sim, mas ele não é estável junto com o bário, né? Então, os dois óxidos mais comuns que se conhece na química de bário é o próprio óxido e o peróxido. Mas, hoje a gente conhece isso, e hoje, digamos, feijão com arroz. Imagine um químico do século XIX, né? José Bonifácio Andrade Silva, estamos aí, o patriarca da independência, estamos chegando perto de 200 anos de independência do Brasil e de Portugal, né? José Bonifácio, entre outras coisas, além de político, estudioso, filósofo, etc., matemático, também era químico. E hoje você tem equipamento eletrônico, você tem computador, você tem uma série de coisas, você tem computação, a internet que nós estamos aqui conversando. Imagina isso há 100, 150 anos atrás. Não era trivial imaginar. Lavoisier revolucionou da alquimia para a química usando uma balança mecânica. Hoje você tem um laboratório de química que tem uma balança eletrônica digital de alta precisão, mas as balanças que Lavoisier usou no século XVIII, embora totalmente mecânicas, eram também balanças de alta precisão. Tá? Ele conseguia pesar centésimo de milésimo de grama. E o que Lavoisier fez com a química foi justamente uma série trabalhosa de muitas reações, né, químicas, e pesando antes e depois da reação, fez todo um trabalho de, praticamente, colocou os pilares da química moderna. Perguntas? Professor, você pode colocar na outra tela, por favor? Claro. Já está gravando e depois eu coloco também no YouTube, tá? Mas... essa, né? Isso, rapidinho. Não tem problema. Prontinho, professor. Ok. Obrigada. Não por isso. Eu vou interromper só essa gravação um momento, né? Porque agora depois aí fica só praticamente a resolução aí desse terceiro exercício.